Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Podcast. E hoje temos aqui mais uma grande convidada, a doutora Mariana Vilas Boas. Seja muito bem-vinda, doutora. Oi, obrigada, gente. Estou com o coração cheio de gratidão por estar aqui com vocês, né, no podcast Além do Jaleco e contribuir um pouco do meu conhecimento para as crianças, para as famílias, de uma forma aí que meu conhecimento hoje possa transcender para todos vocês. Que legal, doutora. E hoje eu tô aqui não só como host e fundador do projeto, mas também como paciente. Tenho muito a aprender com você. Para quem acompanha o canal sabe que eu fui pai recentemente e tô com um filho de 4 meses hoje no momento que a gente grava esse episódio. E a gente sabe que é o momento, esses primeiros 1000 dias, né, doutora, de muita descoberta para os pais. E a gente sabe da sensibilidade que é essa fase. Em contrapartida com a internet, a gente tem muito mais informação. A gente sabe que a gente pode não só entender como lidar com essa fase, mas também tem o outro lado da moeda, que é a desinformação. Perfeito. Sabendo de tudo isso, doutora, o que você vê, primeiro, sobre essa fase, tá? Que é essencial para esses pais saberem e fazerem. E como se blindar da desinformação, do tanto de coisa, desse excesso de informação na internet? Interessante, assim, excelente pergunta, parabéns aí pelo bebê. E, assim, eu costumo falar que os primeiros 1000 dias, eles são os momentos mais importantes na vida de uma criança. Por quê? E tudo começa na gestação, intraútero. Então, a gente vai contar os 1000 dias do primeiro momento ali que teve a fecundação do espermatozoide com o óvulo e aquela vida foi gerada. Então, ali é o primeiro, o dia zero. E a partir de toda a gestação, a gente conta os 9 meses de gravidez e vem até os 2 primeiros anos de vida da criança, totalizando aí 1000 dias. Então, a primeira grande informação que eu trago para vocês, a importância de uma gestação bem feita, tá? Muitas vezes, a mãe não se prepara antes de engravidar, o pai não se prepara, não prepara no sentido de nutrição adequada, suplementação adequada. Muitas vezes vem já engravida uma mãe com uma certa inflamação crônica, com algum problema de saúde, uma desnutrição, e isso vai impactar ali na geração dessa vida intraútero. Então, o primeiro momento, gestacional. É ali que começa a se construir a saúde da criança. E tem estudos científicos hoje, Pedro, assim, que mostram mesmo pra gente que a deficiência, por exemplo, de vitamina D na gravidez, ela tá relacionada com autismo e com alergias. Então, uma criança que tem ali uma tendência a ser alérgica, quando a gente vai analisar no pré-natal, a mãe tinha uma deficiência de vitamina D. Um autismo também, os estudos estão mostrando essa relação de deficiência de alguns nutrientes maternos com o transtorno do espectro autista, que hoje está, infelizmente, né, crescendo cada vez mais no mundo todo. Então, olha a importância de uma gestante se cuidar, alimentar bem, cuidar das emoções e fazer uma suplementação correta. Começa ali, vem pro mecanismo do parto. A gente sabe que o parto vaginal, eu costumo falar, né, que quem nasce de parto vaginal nasce com o pé direito. Porque você recebe todos os benefícios da mucosa vaginal materna, probióticos do intestino da mãe, imunoglobulinas que passam, que são os anticorpos, células de defesa. Então, é como se o bebê já nascesse mais preparado, com um sistema imune melhor quando ele nasce de parto normal. Mas a gente sabe, né, que muitas vezes é necessário ser feita uma cesariana. O que eu trago aqui é que muitas vezes a cesariana se tornou uma coisa eletiva. A pessoa vai lá e marca o dia e a hora. Então, a gente também tem que ter esse olhar, né? Que tentar um parto vaginal, tentar um parto normal, natural, antes de simplesmente mecanizar um nascimento de um bebê. Então, esse olhar a gente tem que ter. E os primeiros 2 anos de vida. E é tão incrível, sabe por quê? Nesses primeiros 2 anos, eu falo assim, eu faço essa analogia para o pai e para a mãe, para o meu paciente. Ó, vocês têm na sua mão um HD de um computador, ó, limpinho. Ele não tem informação nenhuma, você recebeu esse HD. Que é o cérebro, o inconsciente, o consciente da criança. O que você vai colocar lá dentro? Que informação você vai colocar? Qual nutriente? Qual antinutriente você está colocando no cérebro do seu filho? Então, é uma responsabilidade muito grande nossa, como pais. E, então, esses primeiros 2 anos de vida, o cérebro do bebê, ele está passando por uma velocidade única na vida. É uma neurogênese. O que é neurogênese, gente? É uma formação, origem de neurônios. Neurônios estão sendo formados.
Sinapses, o que são sinapses? Sinapses é a comunicação de um neurônio com outro. É o que me faz ser inteligente, pensar, ter raciocínio. Então, a velocidade única, em nenhum momento da sua vida você tem tanto neurônio sendo formado e tanta sinapse e conexão como nos primeiros 2 anos de vida. Então, tudo que entra de forma positiva eu vou potencializar, ou seja, tudo que eu coloco ali de bom vai ser maravilhoso. Eu vou potencializar a formação de neurônio da inteligência do meu filho. Então, eu vou fazer um cérebro mais forte, mais saudável, mais inteligente. E o oposto também vale, Pedro. Se você coloca ali no cérebro de uma criança substâncias nocivas, metais pesados, uma alimentação inflamatória, vai contribuir de forma negativa. E palavras, né? Palavras, como eu já citei aqui no início, emoções. Então, 95% da nossa mente é inconsciente. E tudo é armazenado até os 7 anos de vida. O meu inconsciente é formado dos 0 a 7 anos, que é a minha primeira infância. Na minha opinião, é o momento mais importante da vida de um ser humano. Porque tudo é o HD. Tudo que entra ali fica gravado como uma crença limitante, como uma situação, às vezes, de ruim, negativa, que você vai lidar ali no futuro e nem sabe por quê, que você tem aquele jeito de ser. Às vezes você escutou ali os seus 7 anos de vida do seu pai, que você é um menino chorão, que você é um menino fraco, e você começou a segurar a emoção. E você aprendeu a se calar. Você vai guardando, a criança vai guardando esses sentimentos até os 7 anos no inconsciente. E aí, só que o inconsciente é 95% da mente, ele manda em tudo. E aí vem, lá na vida adulta, você não sabe por que tá com depressão, por que o adulto tá com bipolaridade, por que ele tem um isolamento social, por que ele não tem uma convivência boa. Então, tudo começa na primeira infância. Então, os 2 anos iniciais da vida de uma criança para a formação de cérebro. Então, eu tenho que garantir nutrição adequada, suplementação adequada, evitar colocar coisas ruins no organismo dessa criança, metal pesado, alimentação inflamatória e ter atenção para as emoções. O que eu falo com meu filho, como eu estimulo ele a ser um ser humano melhor, porque o inconsciente é formado essa memória toda dos 0 aos 7 anos. Então, esse é o principal, assim, ponto pra gente começar aqui essa conversa, porque vai mudar toda a vida do ser humano, né? Que incrível, doutora, essa percepção mais profunda, né, do que tem por trás ali de uma consulta, de um atendimento. E me gerou muita curiosidade, doutora, entender um pouquinho mais do que te instigou, do que te levou a estudar sobre isso. Se você pudesse contar pra gente um pouquinho mais, pra quem tá em casa também, como que foi essa trajetória, o que te motivou a não só ser médica, mas também a pediatria e essa visão que eu diria que é complementar, né? Porque isso traz muito mais clareza para o pai de que muitas vezes o que ele olha como sintoma, não adianta eu não ignorar, né, de fato o que está por trás disso. Então, o que te motivou? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, vamos lá. Eu costumo falar o seguinte, que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pediatra melhor, uma profissional melhor. Porque eu consigo entender o que a mãe sente lá no fundo do coração dela. Cada angústia, cada medo, cada preocupação, aquela culpa materna, né? Aquela famosa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce um medo. E porque a maternidade, a paternidade, ela não vem com manual de instruções, né? Então, depois que eu me tornei mãe, com certeza o João Antônio me fez uma profissional melhor. E aí eu me formei, né, em pediatria, em medicina, e fiz pediatria. Só que hoje eu trabalho com a medicina integrativa funcional, que ela olha o paciente como um todo. A medicina integrativa, diferente da medicina tradicional cartesiana, a medicina integrativa, ela olha o paciente todo, ela não separa cérebro de coração, de intestino, de pele, de olho. Afinal, nós somos uma grande máquina interconectada, não tem como você separar o cérebro do coração, do intestino. Isso não é medicina de verdade. A medicina verdadeira, ela tem que olhar o paciente como um todo. Então, ao encontrar a medicina integrativa, eu pude ter respostas que antes eu não tinha na medicina tradicional. Porque eu só estudava, eu tinha uma criança com problema de pele,
E aí eu tenho que caminhar pro dermato. Ah, mas essa criança também tá com problema no intestino. Aí tem que caminhar pro gastro. Ah, mas ela também tá com problema mental, ela não tá dormindo. Encaminha pro neuro. Aí a mãe ficava perdida, angustiada, eu com o pediatra também. E aí foi um momento que eu costumo até falar que me deu uma crise existencial. Eu falei assim, gente, eu não fiz pediatria pra isso. Eu não conseguia ver meus pacientes melhorando mais. Eu chegava num limite de dar remédio e não tinha mais o que fazer. E aí ele já estava passando com 5, 6 especialistas, só tratando o sintoma. Ninguém olhava a causa do problema. Então, o problema não ia ser resolvido nunca, porque a gente só resolve um problema quando a gente analisa a causa dele. Então, você vai na causa, o problema está resolvido. Só que na medicina tradicional, eu não conseguia resolver, porque eu só sabia tratar uma doença, um sintoma. Uma doença, um sintoma. É isso que eu aprendi na faculdade, é isso que o médico aprende na faculdade. Então, aquilo me deu uma angústia. E eu costumo falar que Deus foi muito bom na minha vida toda. Ele sempre vai me conduzindo. Eu sempre entreguei minha vida, tanto pessoal como profissional, nas mãos de Jesus. Eu sou muito católica, muito religiosa. E eu sempre entreguei minha vida nas mãos dele. E eu falei, meu Senhor, me mostra o que é que eu preciso fazer. E aí foi quando um amigo, eu falo que ele não é um amigo, ele é um anjo. Ele falou, não, você, Mariana, você tem que fazer a especialização, no caso, né, de medicina integrativa, com o Dr. Laí Ribeiro. Que eu falo assim, Pedro, foi um portal que eu atravessei na minha vida. Eu sou eternamente grata à vida do Dr. Laí, porque ele me ensinou, ele trouxe respostas que eu não tinha. E as respostas que ele me trouxe, eu vi reverberar na vida dos meus pacientes. Eu vi paciente melhorar, eu vi alergia ser curada, eu vi autista que estava ali num nível já de extremo, né, gravidade, reverter, começar a falar e não ser autista mais. Vi criança a curar imunidade, a parar de adoecer. Então, eu fui vendo que tinha solução para tudo. E a medicina, aí foi quando a minha vida realmente mudou. Quando eu consegui olhar o meu paciente como um todo, tratar ele, né, de forma completa e sempre na causa. E não esquecendo do princípio básico. A saúde, a gente tem que ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Tem que estar os 3 alinhados, tanto na vida dos pais quanto na da criança. Porque a criança é um reflexo do pai e da mãe. A criança é um sintoma do ambiente que ela vive. Então, nós pais, temos que olhar para nós mesmos. Então, a medicina integrativa também me transformou num ser humano melhor, além da maternidade. Legal. Então, é isso que eu vivo hoje, que eu passo meus pacientes. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo aí grandes vitórias. Legal esse último gancho que você trouxe, doutora, de as crianças serem os sintomas ali, de muitas vezes, de um desequilíbrio, né? De repente, de um problema real dos pais. Sim. Como que você costuma resolver esse tipo de problema quando você percebe que existe um desalinhamento, existe um problema que vem dos pais? É ignorar o sintoma? Ou imagino que não, mas assim, até Sim. que ponto você vai encontrar esse eixo de, é a criança, é os pais, é tudo? Como que você costuma tratar esse tipo de caso? Perfeito, perfeito. Então, assim, na minha prática clínica, né, do consultório, eu costumo até falar, tem muitas consultas que eu faço para a mãe, não é nem para a criança. A consulta inteira é para a mãe. E, assim, tem que ter uma sensibilidade, sabe, Pedro? A gente tem que ter uma sensibilidade para sentir aquela família, sentir o coração daquela mãe. Isso diferencia um médico que só prescreve protocolo de um médico humano. Então, a gente tem que olhar para as pessoas, olhar para a alma delas, olhar para o coração. Então, quando eu vou atender um paciente, eu olho além. Eu não vejo só olhar aquela queixa. Eu olho para aquela mãe, eu pergunto da história de vida deles, como é que é a história familiar. Eu tento entender como que tá aquela dinâmica que a criança, como que a criança nasceu, como que ela veio ao mundo. A primeira pergunta que eu faço para os pais, sabe qual que é? Qual? Seu filho foi desejado ou não? Aí eu já escuto. Não, doutora, não foi. Não foi planejado. Nossa, o dia que eu descobri a gravidez, eu levei um susto tão grande que eu chorei 3 meses. Então, a emoção passa. Então, ali, eu já senti. Diferente, às vezes, de uma mãe que fala, nossa, eu fiz inseminação artificial para ele nascer. Ele é a coisa mais importante da minha vida. Não que a mãe que não queria engravidar, ela não ama igual. Mas o que eu quero chegar aqui? Em emoção, em sentimento. Porque voltando lá no gancho da gestação,
O bebê, Pedro, ele não escuta o que a mãe fala, o que o pai fala. Ele sente a vibração da palavra, a vibração da emoção da mãe. Tudo que a mãe sente no coração dela, ela vai emitir aquilo em forma de vibração e vai passar para o bebê. Através da placenta, do cordão umbilical, das emoções. O feto está 100% conectado com a mulher, com a mãe. Então, ele sente totalmente a energia e a emoção da mãe. Então, por isso que esse é o primeiro ponto. Quando uma mãe me fala isso, que a gravidez não foi como ela queria, que ela ficou com medo, é impressionante como que a criança tem sintomas decorrentes disso. É uma criança geralmente mais apegada, uma criança que tem problema no desfraude, uma criança que tem problema que só quer dormir na cama do pai e da mãe, uma criança que demorou a desmamar, que tem dificuldade para sair do peito materno. É como se gerasse um instinto de apego, de medo de perder. Que aquela criança sentiu uma emoção, ou até o contrário, por exemplo. Antes, eu vou falar meu relato pessoal aqui, um pouquinho para você. Antes de eu ter o João, eu tive 3 perdas gestacionais. 3 perdas. Então, até um momento eu falei, meu Deus, será que não é para eu ser mãe? E o João veio na minha vida de um milagre. E assim, quando eu estava grávida, eu senti medo no meu coração. Eu sentia medo de perder ele. Mas eu tentava confiar que foi Deus que me deu aquele presente. Deus falou para mim. Então, eu me segurava muito, mas no fundo eu senti um pouco de medo. E assim, João Antônio, ele foi um bebê muito apegado comigo no início. Então, como que se ele tivesse sentido mesmo a minha emoção. Então, eu vejo muito isso. Então, assim, o médico, Pedro, ele tem que ter esse olhar humano. Ao cuidar de um ser humano, seja apenas outro ser humano. Ao tocar uma alma, seja uma alma tocando outra alma. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa entendimento sobre emoções. E isso vai reverberar, vou responder na sua pergunta, né? Então, como que eu identifico? Então, eu já começo identificando ali, já na gestação, fazendo essas perguntas. Como que foi o parto? O momento que a gente nasce é o momento, gente, o momento que o bebê nasce é o momento mais traumático na vida do ser humano. Você sabia disso? Sim. Traumático, é um trauma, é um estresse. Do nada ele saiu. Ainda mais aí você pensa quando um parto que não é natural, né? Do nada tirou o bebê da barriga da mãe. É um estresse grande, ele começar a respirar, ele começar todo o organismo dele ele funcionar fora de um ambiente. Então é um momento traumático para o bebê. E como que foi vivido esse momento? Eu pergunto para os pais. Como que foi vivido o parto do seu filho? Qual a lembrança que você tem do parto? Como foi para você essa experiência? Foi maravilhosa? Foi o melhor dia da sua vida? Aí tem mãe que fala, doutora, meu Deus, foi sofrido demais. Nossa, foi muito sofrido. Ele foi separado de mim. Ele foi para UTI. Ele ficou internado, ele não encostou no meu peito, que tem a golden hour, que é a hora de ouro. É fundamental o bebê, ao nascer, gente, ele ir em contato pele a pele com a mãe, com o pai. Mamar ao seio materno na primeira hora de vida. Isso garante vínculo, amor, um apego seguro, melhora a imunidade da criança, questão emocional. Os benefícios são inúmeros. E muitas vezes esse bebê não teve isso. Então, é outro ponto que vai impactar aí de forma negativa, né? Pode desenvolver até questões imunológicas e emocionais. Então, a gente vai construindo uma narrativa ali na consulta, nesses momentos principais. Aí vem até os 2 anos, se a gente teve algum momento traumático na vida dessa criança. Mudou de escola. Trocou de babá. O pai teve algum problema em casa que desestruturou financeiramente a família. Um exemplo. Morreu alguém. Nasceu um irmão, o nascimento de um irmão é pesado pro irmão mais velho também. Muito. Eu sou a irmã mais velha, tá? Eu amo minha irmã. Mas assim, você é filho mais velho. Eu sou mais velho. Então isso mexe com nossas emoções. Mexe toda a dinâmica, né? Toda a atenção que você tinha já não é mais só sua. Não é. É diferente. E aí entra o papel do pai e da mãe pra saber lidar com isso. Saber dosar, não esquecer que tem outro filho, né? E aí vem aquela coisa, pai e mãe não vem com manual de instruções. A gente não recebe, não tem, gente. O filho não vem com um manualzinho de instruções do lado. Então, são erros, acertos, e aí cabe a gente buscar, igual você falou, buscar o conhecimento verdadeiro. Igual eu busquei na medicina integrativa.
É buscar um conhecimento de verdade, para você ser um pai e uma mãe melhor a cada dia, mais amparado, fazendo o melhor pelo seu filho. Busque conhecimento, é o que eu falo com meus pacientes. Busque conhecimento. Seja você pai, você mãe, protagonista da saúde do seu filho, para você não ficar dependendo de outras pessoas, de tantas visões divergentes que a gente tem hoje na internet e também até em âmbito profissional dentro de um consultório. E assim, ô Pedro, aí vem essa questão dos 7 anos mesmo, né? Que até os 7 anos essa criança vai ter isso e o problema sempre vai estar ali no núcleo familiar, tá? Então, assim, eu tenho que identificar o pai e a mãe, onde que foi gerada ali uma ferida neles, uma questão emocional que tá reverberando ali na criança. E eu sempre indico o tratamento pro pai e pra mãe também. E aí, o pai faz o tratamento, melhora ali uma questão. Eu tive um caso de um paciente, posso falar rapidinho um caso clínico aqui? Quanto mais casos, melhor. Olha, que maravilha. Eu atendi uma bebê, ela é minha paciente até hoje, né? Maravilhosa. Se ela ouvir, ela vai saber que é dela, mas a gente não vai falar nomes, né? Tá bom. Enfim, então, é uma bebezinha, na época ela veio pra mim, ela tinha uns 3 meses, ela não tinha nem 6, acho da idade do seu filho. E a mãe dela me falava que ela não gostava de ficar no colo do pai. O pai pegava, ela começava a chorar. Falei assim, doutora Mari, desde o dia que ela nasceu, o pai dela pega ela começa a chorar, ela não gosta do pai. Parece que ela não gosta do pai dela. Eu tô preocupada. Falou assim pra mim, por que ela não gosta? Aí meu marido chega em casa, quer ficar com ela, e ela chora, aí fica aquela situação tensa. Aí na hora a gente já identificou, não existe, né, um bebê não querer ficar no colo do pai. Então o que ele tá sentindo? A emoção do pai. O bebê está totalmente conectado à emoção do pai e da mãe, principalmente até os 7 anos de vida. Tudo que a mãe vibra de emoção impacta na criança. Tudo, absolutamente tudo, até os 7 anos. E o pai também, mas mais a mãe. Enfim, então eu já identifiquei que o problema era uma questão emocional do pai passando para ela e ela reagindo de forma negativa. Aí eu indiquei eles fazerem a microfisioterapia, que é uma terapia que a gente utiliza muito na medicina integrativa. A microfisioterapia, depois daria só um podcast disso. Só disso. Mas enfim, a microfisioterapia, a criança fez a sessão de micro e o pai fez. E aí, quando foi identificado no pai, durante a sessão de microfisioterapia, que ele tinha sofrido uma rejeição intraútero pelo pai dele. E aí aquilo foi enraizado ali no emocional, no inconsciente. Então ele estava de forma inconsciente transferindo aquela rejeição para a filha dele. E aí foi feito todo a terapia para cancelar, né, apagar esse sentimento. E aí a criança simplesmente ama estar no colo do pai, faz tudo com o pai. Incrível, assim, a família muito grata, emocionada. Então, assim, a gente conseguiu ir na causa do problema, que era uma questão emocional do pai, que poderia impactar de forma muito negativa o desenvolvimento dessa criança. Essa criança poderia criar, no futuro, ali, um problema com a questão masculina, com escolhas na vida dela, com posicionamento de autoestima, que a figura paterna tem relação com isso, né, na menina. Então, a gente conseguiu reverter aí, tratando a causa. Então, uma coisa linda, mais uma coisa linda e maravilhosa da medicina integrativa, da pediatria integrativa, né, que olha aí o corpo como um todo. E cuidar do paciente como um todo e olhar que, no seu caso, o paciente não é só a criança, né? Não é. No fim das contas, é a família. E sabendo disso, até trazendo um pouquinho desse lado pessoal do meu caso, me colocando agora no lugar de paciente ali. A gente sabe que muitas vezes, quando a pauta é alimentação, a gente tem tanto alimentação desde a introdução alimentar até o que a criança come, sim, mas também para a mãe que está amamentando. Perfeito. Pensando na mãe primeiro, doutora, o que você acha que faz sentido, essa mãe de primeira viagem principalmente, evitar, pensando certo, em alimentos ali, e depois falar um pouquinho da criança em si, de como começar de forma bem feita essa introdução alimentar? Perfeito. Excelente pergunta, porque a alimentação é a base da saúde. Sem alimentação correta, não adianta, eu falo para o paciente, Pedro, não adianta você tomar todas essas vitaminas, suplemento, fazer tudo se você não alimenta bem, tá? Então, a alimentação nós vamos começar na gravidez. Quais os alimentos que a grávida tem que evitar ingerir para não dar alergias no bebê, para o sistema imunológico desse bebê ser gerado de forma forte, para o intestino ser gerado de forma forte. Por que intestino? Você sabia que o intestino produz 80% a 90% do sistema imunológico de uma criança?
E a microbiota é gerada, sabe onde? Dentro da barriga da mãe. Tem duas coisas que a gente herda somente da nossa mãe. A nossa mitocôndria, que é como se fosse a bateria da sua célula, que produz energia para o seu corpo. A mitocôndria você só herda da sua mãe, o DNA. E a microbiota. Olha a importância, então, de uma mãe ter uma microbiota saudável. E minha microbiota é reflexo do quê? Do que eu coloco dentro do meu corpo, do que eu como. Então, quais são os alimentos inflamatórios que a mãe e a mãe que já está amamentando, no caso sua esposa, e de uma gestante, né? Que eu tô pensando além, eu tô pensando em gravidez também, gravidez e amamentação. 4 alimentos inflamatórios que devem ser evitados ao máximo, tá? Ou até excluídos dentro do possível. É o glúten, que é a farinha de trigo. A farinha de trigo foi geneticamente modificada, hoje é uma farinha de trigo indigerível para o ser humano. Você não tem enzima para digerir o glúten, a gliadina, a proteína. Então, essa é uma verdade. É triste ter que falar isso para vocês, mas um simples pão ali, ele pode ativar uma doença autoimune no seu filho no futuro. Tá? Isso não é terrorismo alimentar, isso não é exagero, isso é ciência, isso é verdade, é o que a gente está vendo acontecer hoje. Cada vez mais eu recebo crianças menores de 1, 2 anos com doença autoimune, uma doença de adulto. Então, primeiro, glúten. Segundo, açúcar. O açúcar é um grande vilão. O açúcar refinado, o açúcar escondido, Pedro. Por exemplo, você vai comer um pão de forma, ele tem açúcar. Você vai comer uma bolacha, água e sal, tem açúcar. Esse escondido é o mais perigoso, né? Porque ele vai batido, você não calcula quanto você tá comendo, vê, e só vai. Você não olha. E hoje as indústrias, Pedro, elas estão colocando... As pessoas estão mais despertas para isso. Sim. Elas estão lendo mais rótulo. A indústria está colocando sinônimos de açúcar. Sacarose, glicose. Aí a pessoa lê, não acha que é açúcar. Não tem o mesmo peso, ou pela ignorância dela, ela deixa passar. Sacarose. Né? A pessoa nem sabe que sacarose é açúcar. Aí é permitido por lei você colocar os sinônimos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o açúcar, evitar ao máximo, tá? E o leite de vaca. Aí aqui entra na grande polêmica, sim, que é o leite de vaca. O leite de vaca, se consumido na gestação, vai causar desbiose na mãe, inflamação intestinal, vai passar para a microbiota do bebê, vai aumentar risco de quê? A PLV, alergia à proteína do leite de vaca nessa criança, cólica, tá? A mãe, o bebezinho que tem cólica, a mãe tomou muita coisa com leite na gravidez. Todas, não tem exceção. Cólica, dermatites, aquelas dermatites atópicas, lesõezinhas. É muito comum o bebê apresentar... Disquesia também, né? Disquesia, que é aquela... Espremer, o bebê faz... um pouquinho, com 2 meses, assim. Com 2 meses, ele teve muita cólica, não? Teve. E sua esposa consumia leite? Aí ela cortou. E aí melhorou. 15 dias, zerou. Tá vendo? É o que eu falo. É isso. São casos reais, fatos reais. Isso aqui não é terrorismo alimentar, é verdade. E ó, eu vou te contar uma história aqui. Minha esposa, quando ela era criança, e aí isso foi mais de 20 e poucos anos atrás, o médico da época falou pra minha sogra, mãe dela, como ela não conseguia mamar, pra misturar leite de vaca com água e deu pra criança. Minha esposa tomou. Então, ou seja, olha a microbiota dela. Você viu já começou a inflamar e passou pro seu filho. Nesse caso, assim, a gente brinca, mas olha o quanto evoluiu, né, a informação. Hoje a gente tem muito mais acesso. Claro. Só que hoje a gente paga o preço daquelas escolhas. Tudo começa na infância, é o que nós estamos falando. Os primeiros 1000 dias, os primeiros 7 anos. Minha tudo. Esposa, ela é a PLV. Não por acaso, Pronto, né? Aí, ó, a gente já descobriu a causa. Sim, então você consegue associar, né? Eu vi você falando, eu falei, putz. Sim. E muitas vezes a gente vai achando que é um problema que aconteceu hoje. Acontece. Não é normal você comer um pouquinho de chocolate e você passar mal do nada. Não, do nada. A pessoa fala assim, mas do nada apareceu essa doença. Do nada. Não é do nada. Dermatite, Tudo começou lá atrás, na gravidez, né? Então, a mãe que consome leite de vaca durante a gravidez, ela vai ter uma microbiota inflamada, vai inflamar a microbiota do bebê. É o que a gente falou, a PLV, dermatites, alergias, bronquite, asma. Então, ela tem que evitar também durante a amamentação. Eu falo minhas pacientes, quem me segue aqui nas redes sabe, Pedro, que eu falo assim, o leite de vaca, ele não deve ser consumido por mulher que amamenta, por nenhum ser humano, tá? Nenhum. Mas a mulher que amamenta e tá grávida, ela não deve consumir se ela quiser ter um filho saudável, tá? E você fala assim, o líquido em si ou receitas que tem leite? Tudo que geral. Eu costumo falar assim, saiu da teta da vaca é inflamatório.
Saiu da teta é inflamatório. Para criança, sim. Tá? Para uma criança que está com uma microbiota em formação, um cérebro em formação, um sistema imune imaturo, é muito inflamatório. Seja o leite A1, seja o leite A2, A3, que não existe, A1, A2, A3, não interessa. A caseína, que é uma proteína do leite da vaca, ela é mucolítica, ela dá rinite na criança, aumenta a adenoide da criança, amígdalas. Toda criança que fez cirurgia para remover a adenoide e amígdalas era bebedora de leite. Toda, sem exceção. Otites de repetição, que é aquele pus no ouvido, bronquite, crise de chiado, asma, falta de ar, tudo ocasionado aí com a participação da caseína. Lógico que não é só a caseína, aí vem de um intestino que foi mal formado, uma criança desnutrida, né, uma alimentação da mãe ruim, junta tudo, pronto, estoura uma doença alérgica, essa criança fica condenada a vida inteira a usar medicamento e falar que não tem cura, tá? Então, o leite de vaca em si, o queijo e os derivados que principalmente, que o pessoal gosta muito de dar pra criança e tomar e acha que é saudável, é o iogurte 2 ingredientes. Tá? O iogurte 2 ingredientes, ele não é saudável porque ele não tem conservante, não. Ele não é saudável porque ele tem leite de vaca. É puro, é leite de vaca concentrado. E é inflamatório a nível intestinal, a nível, igual eu tô explicando pra você, de produção de muco. Adultos, Pedro, com sinusite, rinite de repetição. Você tira o leite 30 dias, eu convido as pessoas a fazer um teste, tira o leite 30 dias da sua vida. Você que tem algum desses sintomas, você vai ver, aí você me conta como que reduziu aí de 80% a 90% só removendo os lácteos. A única parte boa do leite da vaca é a gordura, que é a manteiga. Tá? Para quem não é alérgico, tá? Para quem é alérgico, não deve consumir nem a manteiga. Mas para quem não é alérgico, a manteiga, principalmente a manteiga ghee, Pedro, é uma manteiga clarificada, ela é uma manteiga rica em gordura, tá? Que é a única parte boa do leite da vaca. Então, o leite, para finalizar o terceiro alimento, né? Que deve ser evitado pela mãe, leite e derivados, né? Lácteos. E de óleos vegetais, tá? O que é óleo vegetal? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, enfim, esses óleos de sementes, tá? Esses óleos, Pedro, eles causam uma oxidação no meu organismo quando ele frita. Quando você aumenta uma temperatura acima de 100 graus, esse óleo oxida. O que é um óleo oxidar? Imagina uma gasolina quando sai no cano de descarga do carro. Não sai, às vezes, um cheiro? É aquilo, uma gasolina queimou. Imagina aquilo dentro de você. Um óleo. Então, aquilo vai inflamar a sua célula dia após dia. E é uma inflamação crônica, silenciosa. Ela não causa sintoma. Nada. A pessoa fica ali anos. Aí, com 50 anos, do nada, ela tem um AVC. Aí, com 50 anos, do nada, ela infarta. Aí, com 50 anos, do nada, ela tem um Alzheimer. Mas começou, ó, todos os dias comendo olhinho na comida e oxidando, inflamando de forma silenciosa o organismo. Então, quais os óleos que as pessoas devem cozinhar, né? Já respondendo, já pegando o gancho. É o óleo de coco, tá? Que é excelente, pode fritar no óleo de coco. E a gordura animal, tá? Nós somos feitos para comer animal. Nós não fomos feitos para comer vegetal. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Deus nos fez para comer animal. Nossos ancestrais saíam para caçar. Os homens, eles saíam para caçar. Eles traziam para casa o quê? Caça. Animal, gordura, carne, proteína. Então, tem que comer proteína e gordura animal. Gordura de boi, sebo bovino para cozinhar ou a banha de porco, tá? A banha de porco é uma excelente fonte de gordura boa. Ela não oxida, não inflama e pode ser utilizada desde a introdução alimentar. Respondendo a sua pergunta. Então, aí a gente remove glúten, açúcar, leite e os óleos. E também os óleos estão escondidos onde? No pão de forma. Na bolachinha. Tudo. Tá lá escondidinho o óleo. Então, é complicado, né? A pessoa fala, doutora, eu vou comer o quê? Coma o que Deus fez, como o que tem na natureza. Então, o que seu filho tem que comer? O que você tem que levar para sua casa? Pedro e todos os pais e mães que estão assistindo. Comida de verdade. Comida que nutre o seu cérebro, a sua célula, o seu intestino, que te faz ter saúde e longevidade. Porque a longevidade saudável começa onde? Na infância. Não tem como você ser um adulto ou um idoso saudável se sua infância não foi.
Então, por isso que a pediatria integrativa não é puxando sardinha pro meu lado, não. É a especialidade de ouro, porque sem ela, nenhuma outra vai funcionar. Faz muito sentido, muito sentido. A gente olhar pro todo, né? Porque, no fundo, a criança, ela vai ter o hábito do que comer aprendendo com os pais, né? O quanto, na sua visão, doutora, essa questão do pai pesar isso na consciência, no sentido de... Porque eu falo por mim também, antes de ter filho, às vezes ali um casal sem filhos, jovem, muitas vezes tem dias que você tolera comer algumas coisas que agora com crianças, você fala assim, tá, e quando ele começar a comer, eu vou pedir isso pra comer, será? Exatamente. Você se provoca a olhar por esse ângulo. Essa mudança, assim, você vê como... Lógico, é natural, mas... Até que ponto faz sentido ter esse respiro na rotina de comer ali alguma coisa gostosa, mas também sem abrir mão da longevidade, desse lado também de ser exemplo para a criança? Perfeito. Então, é criar uma base sólida, que começa na introdução alimentar. Tá? Então, você vai ser o exemplo. Eu falo para os pais, introdução alimentar... O pai é o exemplo. Pedro, você, o pai e a mãe, eles são o exemplo. O seu filho vai aprender com o que você faz, não com o que você fala. Ele vai aprender olhando pra você. Como meu pai conversa com a minha mãe, como minha mãe conversa com meu pai, como que meu pai come, o que ele come, como que ele se porta diante da vida, ele olha e quer imitar. A mesma coisa vale pra alimentação. Então, primeira regra da introdução alimentar, dessa base de alimentação que a gente vai construir, introdução alimentar, pai e mãe exemplo. Não adianta você comer pizza e seu filho querer que seu filho coma brócolis. Você tá lá com um pedação de pizza na boca, enfiando o brócolis na boca dele. Não tem sentido, né? Nenhum. Então, começa aí a mudança. Então, a base, a estrutura. Ele vai ver você comendo saudável. E tem que começar com comida, proteína, gordura boa animal e carboidrato do bem. Que nós vamos tirar a farinha branca. O que a criança vai comer? Mandioca, batata doce, mandioquinha, abóbora, esses outros tipos de carboidrato. Farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha de amêndoas. Então, você vai começar a introduzir ali na sua casa esses alimentos saudáveis. E ela vai começar a alimentação dela comendo isso. Então, para ela, isso e ver o pai e a mãe comendo. E aí, quando entra, respondendo sua pergunta, a exceção, não dá pra gente viver numa bolha. Não tem como. Temos que ter equilíbrio na vida. Não é nem saudável viver tão assim, né? Com como se fosse, né, uma rédea nos olhos mesmo. Não é saudável. Isso não faz bem. Mas quando você constrói uma base forte, Pedro, seu filho começa a ter consciência do que é saudável e o que não. Então, construa a base forte e se permita viver 10% ali, que um aniversário que você vai na casa dos avós. Porque muda o motivo, né? Quando a gente tá comendo besteira, muitas vezes eu tô querendo desafogar um dia ruim, eu tô querendo ir pra uma válvula de escape. Enquanto numa festa, por exemplo, é a memória que tá sendo construída. Às vezes é um outro motivo de fazer. Eu acho que deu pra pegar bastante esse lado que você trouxe. E fazendo um link, assim, com esse ambiente, por exemplo, você falou de uma festa. Sim. Como que é, na sua visão de atendimento, para essa família começar a se socializar com outras famílias que não praticam? Como que você sugere, o que você recomenda para encontrar esse eixo de alimentação, pensando nas crianças? Porque uma festinha dessa, talvez o seu filho não coma açúcar. Tá, mas você vai na festinha que tem brigadeiro. Como que você costuma recomendar esse tipo de inserção nesse ambiente, mas sem se contaminar, vamos colocar assim? Sim, então assim, eu falo sempre para os pais criarem uma mentalidade na criança, Pedro. Você tem que criar. Eu vou falar como que é lá em casa, como mãe, como pediatra integrativa, né? Então, eu ensinei o meu filho o que é saudável. E eu ensinei que, de vez em quando, se ele viver 90% comendo bem e saudável, de vez em quando, aquele brigadeiro na escola, na aniversário, não vai instabilizar ele. Então, ele vai hoje. Qual que é o principal problema? A lancheira da escola, Pedro. A lancheira, meu filho leva na lancheira carne, ovo, leva uma fruta, muitas vezes, leva um queijo de búfala, ele leva proteína na lancheira. Que criança que leva isso na lancheira? Como é pra ele isso, de então, certa forma? Aí, como eu construí já na mentalidade dele que isso é o saudável, ele vive isso lá em casa 24 horas por dia. É o que eu falei desde a introdução alimentar. Você tem que criar essa visão de vida no seu filho. Lembra que você tem um HD limpinho? Sim. Então, eu coloquei informações de saúde na mente dele. Então, ele vê uma lancheirinha do colega com Oreo, com Todinho, com Fini. Ele não pega.
Ele chega e fala, ai, mamãe, meu coleguinha levou óleo hoje, você acredita? Ai, mamãe, o que faz? Pois é, meu filho, mas ele ainda não tem esse conhecimento. Tá tudo bem, você sabe como é alimentar bem. Então, ele não tem nem a vontade de comer, porque ele sabe que faz tão mal, ele não tem nem vontade de colocar uma bolacha óleo na boca. Entendeu? Porque pra ele o certo é comer carne, comer proteína, comer ovo, comer pão sem glúten. E é o exemplo, né? É o exemplo, entendeu? Você começa a fazer isso, Pedro, desde os 6 meses. Hoje meu filho tem 6 anos. Aí ele vai no aniversário, eu libero ele comer um brigadeiro, um docinho. E o que é que eu dou de dica pros pais também? Faça um lanche antes de ir pro aniversário. Melhor coisa. Faz um pra lanche. Para não ser o seu alimento. Você, na verdade, também só um petisco ali, alguma coisa. A criança vai ali, experimenta um brigadeiro e tudo. Pontual, vai na casa da avó, lógico, tem um Natal, um evento. Tudo bem, mas aquilo não é ali... uma vez no ano que vai estragar o seu ano, sim, né? E aquilo ali, Pedro, não vai instabilizar a saúde da criança. Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem pro seu coração, para você, pai e mãe, é isso. Ensine o seu filho, crie essa mentalidade de saúde no seu filho desde o início. Desde os primeiros 6 meses de vida, com os exemplos no seu dia a dia, na sua prática aí com seu esposo, com sua esposa. Seja um exemplo, porque aí quando ele tiver esses desafios, ele mesmo nem vai querer. Ou vai experimentar e não vai ter graça. Ontem uma paciente falou pra mim, doutora, eu deixei ela experimentar um pedaço... De que foi, gente? Não sei se foi um suspiro. Uma gelatina, que ia ter no dia, não sei o que, das crianças lá, dia da água, uma gelatina azul. Aí a mãe, meu Deus, uma gelatina azul. Aí a mãe dela falou, não, eu vou deixar ela experimentar, todas as crianças vão. Aí disse que a criança experimentou e cuspiu. É muito doce, eu não gostei, mamãe. Não é natural, né? Não tá acostumada, o paladar é outro. Entendeu, Pedro? Sim. Então, não é pesado, porque mas você tem que fazer uma base sólida e bem feita. E quem tem crianças aí menores de 1 ano tem essa opção de começar aí do início. Mas criança, Pedro, ele consegue se adaptar à nova rotina. Tá? A criança é mais fácil que adulto, tá? Você tirar esses alimentos de um adulto é muito mais difícil que de uma criança. Porque quem compra, Pedro? O adulto. O adulto. Quem tem o cartão? Quem vai no supermercado comprar? O pai e a mãe. Eu falo, para de comprar. Ele gosta de Danoninho, para de comprar. Troca. E fazer trocas inteligentes, trocas de alimentos do mal por alimentos do bem. E aí, aos pouquinhos... Porque isso não significa perder o prazer, de certa forma, Isso, né? Que eu falo. Não deixe um peso na criança. Você não pode nunca mais comer bolo, não sei o quê, comer bolo de brigadeiro. Não fala assim, troca. Vamos fazer uma receita juntos? Vamos fazer um bolo do bem com farinha de amêndoa, com leite vegetal, com um achocolatado de cacau. A criança participa e ela vai aprender que existem alimentos saudáveis e gostosos também. Entendeu? Fazer trocas e deixar leve o processo de mudança alimentar. Sempre leveza. Que legal. Eu acho muito bacana essa visão mais holística mesmo, né? Pensando na integrativa. E quando a gente olha, doutora, muito pro que você traz, né? A gente sabe que você hoje tem muitos projetos, né? Pensando nas redes sociais, pensando em aumentar o seu impacto e relevância. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que você vem trabalhando para alcançar cada vez mais famílias hoje, né? Tanto pensando nas suas formações, comunidades e produtos hoje, estando aqui com a gente também no podcast, porque a gente sabe que esse trabalho é um trabalho que ele precisa atingir mais pessoas. Perfeito. E muitas vezes só com a consulta a gente não consegue ter esse impacto. O que você projeta aí para os próximos meses, anos? O que você tem para contar pra gente? Que maravilha, que bom. Assim, eu falo que o conhecimento, ele só é válido quando compartilhado. Né? Nós temos que compartilhar o conhecimento que eu aprendi. E isso eu aprendi com o meu mestre, o Dr. Lair Ribeiro. Ele que me ensinou. Compartilhe tudo que você aprende aqui. Então, eu comecei a entender que esse conhecimento não podia ficar só comigo. E na consulta, às vezes 1 hora, 1 hora e meia de consulta, eu não conseguia dar essa profundidade. Profundidade. Não é nem porque eu não quero, né? Pelo contrário, eu não consigo abordar, porque são tantas questões em uma consulta. Então, foi daí que surgiu aí no meu coração essa vontade de compartilhar cada dia mais o meu conhecimento, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo multiplicar para as outras pessoas, né? É uma sinergia, né, Pedro? E aí eu venho com as minhas redes sociais, a gente lançou a Comunidade do Bem, que é um grupo onde eu dou aula para as mães, eu ensino elas a serem produtivas
protagonistas da saúde do filho delas. Então, a gente está com esse projeto muito lindo. São mães unidas, buscando conhecimento de verdade, informação. Lá a gente tem aula ao vivo comigo. Eu faço 3 horas de aula, Pedro, com elas. Fico até 11 horas da noite. E entrego todo o conhecimento que eu tenho no meu coração. Porque o meu desejo é ensinar, é passar para as pessoas esse conhecimento que pode transformar o quê? O futuro de uma criança. Então, a Comunidade do Bem, ela veio com essa força aí. Hoje a gente tem quase 200 mães na comunidade já engajadas nesse processo de conhecimento. Nas minhas redes sociais, onde eu estou sempre postando vídeo e lançando também produtos aí para os profissionais. Afinal, a gente tem que melhorar o atendimento das crianças. Os meus pacientes costumam falar assim, doutora Mari, tem que ter uma sósia sua, não tá, a gente tem que fazer um clone. Um clone seu, umas 5 doutora Mari, porque chega um momento que eu não consigo atender todo mundo, eu tenho minha vida pessoal também, né, Pedro? E assim, eu consigo atender um número X de pacientes. Então, com a internet, com os cursos, eu consigo ensinar mais pessoas. E essa pessoa que eu ensinei vai ensinar mais 10, mais 10, mais 10. De certa forma, multiplicadora de conhecimento. Essa é a minha missão, esse é meu intuito, é multiplicar meu conhecimento, transformar vidas, transformar pais, mães, deixar a maternidade leve e os profissionais de saúde, que é onde a gente vai atuar agora também, entrando para ensinar os profissionais a terem esse olhar, essa visão, para que eles consigam multiplicar todo esse conhecimento na vida de uma família, na vida da criança e na própria vida, né? Que o profissional tem que primeiro se cuidar para conseguir passar tudo. Então, nós estamos com vários projetos aí, lindos, e cada dia mais Deus tem nos abençoado, me abençoado com muito conhecimento, muita força, e só pessoas incríveis que entrando aí na minha vida. Só gratidão. Que legal. E eu vou pegar um gancho do que você falou aí, doutora, de conciliar as atividades, né? Como é para você hoje conciliar esse lado profissional, tanto de consultório quanto com esses projetos no digital, o seu lado esposa, mãe, os seus hobbies, como que você consegue equilibrar todos esses pratos aí para poder chegar nesse lugar? Ô Pedro, tem horas que eu acho que eu vou falar assim, gente, como que eu dei conta de fazer tanta coisa em um dia só? E assim, não dá pra gente ser 100% perfeita, né? E eu falo com as mães, não tem como a gente ficar com a capa de Mulher Maravilha 24 horas por dia. Então, eu tenho que olhar pra mim. Eu tenho que primeiro olhar pra mim. Então, como que eu consigo dar conta de ser mãe, esposa e profissional? Cuidando de mim. Cuidando do meu coração. Cuidando da minha mente. Então, todos os dias eu me conecto muito comigo mesma, com Deus. Eu mantenho a minha espiritualidade muito ativa, muito elevada para conseguir conciliar tantos projetos. E é o que eu falo também nas consultas. Mãe, você tem que cuidar de você. As mulheres, as mães se esquecem delas mesmas. Tantas mães que não vão em uma academia mais. Então, você tem que estar bem para o seu filho e sua família estar bem. Se a mulher não está bem, o marido não fica bem no casamento. Ou a criança também não, desestrutura tudo ao redor. Então, o meu segredo é esse, é cuidar primeiro de mim. E isso não é egoísmo. Pelo contrário, isso é amor. É amor que multiplica, porque se eu tô bem, eles vão ficar também. E é o que eu trago, né, hoje aqui para falar também pro pessoal da importância da mulher se cuidar do coração dela, para ela conseguir, sim, colocar essa capa de Mulher Maravilha e fazer o que ela quiser. Mas primeiro cuidar dela, tirar o tempo para ela. Então tem que ir na academia, ou fazer uma meditação, ou uma oração, um banho de sol. Escolha meia hora do dia para cuidar de você. E até aprofundando nisso, até ia te perguntar, como que você vê, principalmente para mãe de primeira viagem, eu falo porque a gente, no caso eu e minha esposa, a gente se viu nesse lugar. Como a gente consegue manter a nossa essência ali de cuidar da gente, para mãe principalmente, de não esquecer desse lado mulher? Como que foi para você e o que você recomenda para essas mães nesse sentido de não se esquecer, não se abandonar nesse processo? Porque é muito fácil a mãe esquecer dela nesse processo, né? 100% esquece. 100% das mães, elas esquecem de si. Então, a primeira coisa que eu falo é se permita, nos momentos que o seu filho pedir ajuda, se permita pedir ajuda. Meu marido, minha sogra, minha mãe, você pode ficar com ele para eu ir ali na academia? Ou para eu ir 30 minutos fazer uma atividade física? Ou para eu fazer uma massagem e meditar? Peça ajuda. O que eu tinha dificuldade? Pedir ajuda. Eu queria fazer tudo. Eu queria eu dar banho, eu queria eu pôr para rotar, eu queria fazer tudo. E eu vejo muitas mães elas querem
pegar o bebê e colocar debaixo da asa. Tem mãe que não deixa o bebê no colo de ninguém. E aquilo, o bebê sente isso. Sente! É o que a gente falou no começo. Isso, então se permita. Foi o que eu fiz, eu me permiti pedir ajuda. E assim, nesse momento, o pai, Pedro, ele tem que ser muito bacana. Muito presente. O pai tem que entender. O pai tem que apoiar. Falar, não vai, meu amor, eu vou ficar aqui. Eu vou colocar o bebê pra dormir. Eu vou ficar com ele enquanto você vai na academia. Eu combinava com meu marido horários, né? Ele ia em tal horário, eu ia outro horário. Então, o horário que você... o horário que você tem, Pedro. Se for meia hora, 1 hora, então comece. Então, peça ajuda. Foi o que eu fiz, eu pedi ajuda. Fiz, né, com meu marido, obviamente, um ajuste de rotina e de horários e me permiti. Porque muitas vezes a gente não se permite, então tem que ter leveza no coração. É isso. E sempre levar a criança, Pedro, junto, tá? Às vezes um passeio vai fazer bem pra cabeça da mãe, mais da mãe do que pro bebê. Um passeio ao ar livre. Tantas mães que ficam presas no apartamento 3 meses, 5 meses, não descem nem pra passear com o bebê. Então, saia, passeie, se permita viver esses momentos também de bem-estar, né? Olhar pra mãe também, né? Eu acho Olhar que o papel pra do pai mãe. é de fato apoiar a mãe no fim das Apoiar. contas. Porque se a mãe tá bem, o bebê vai estar bem. É isso. Essa é uma verdade. E assim, o pai, ele tem esse papel essencial. Eu falo isso. Eu falo assim, você é o marido, você tem que apoiar a sua esposa. Você tem que exercer seu papel de pai. Olhar pra ela. Que muitas vezes a gente vem de uma cultura que é a mulher que tem que dar conta de tudo. E não é. Sobrecarrega. E a mulher inconscientemente já carrega isso também, viu? Ela já carrega essa crença que ela que tem que dar conta de tudo, da casa, do bebê. Não. Tem que ter... Isso é parceria, isso é amizade, isso é um casamento forte. Né? Tem que buscar viver isso na sua família, cada vez mais. Muito legal, eu falo até porque eu vivi isso e... eu imagino que agora você tá... mas ainda mais até pra quem é pai de primeira viagem, tá nesse lugar, é sempre uma nova descoberta, né? E eu acho que ter esse apoio, doutora, muito do que você trouxe aqui, essa informação refinada no sentido de... na internet você vê muita desinformação, então quando a gente chega de frente com alguém que realmente é autoridade e entende do assunto, é muito bacana. E, doutora, queria te pedir para deixar uma mensagem final para essa mãe, para esses pais que estão assistindo, pensando em qual que é o primeiro passo, o que você fala para essa pessoa que percebeu que realmente quer mudar esse estilo de vida, vamos colocar assim, mas não sabe por onde começar. O que você recomenda para essa pessoa? Primeira coisa, você tem que investir sempre em saúde para não tratar a doença. Mude pequenos hábitos no seu dia a dia. Pequenos detalhes no seu dia a dia, somados, vão fazer a diferença. Você não precisa fazer uma mudança radical. Então, comece trocando um alimento ali que a gente já citou. Comece mudando um hábito, fazer uma atividade com a criança. Comece a frequentar mais ambientes com natureza. Então, cuide da sua família, cuide do seu filho nos detalhes. Faça aquele trabalho de formiguinha, né, Pedro? Todo dia você fizer um pouquinho, no final... você vai ter um grande resultado. Não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez, fazer tudo de um momento só. Tem paciente que fala, eu quero fazer... Eu falo assim, você está construindo uma nova casa, tijolinho por tijolinho. Então, comece mudando a alimentação, mudando a mentalidade, buscando informação de verdade, que foi para isso que eu criei a Comunidade do Bem, para trazer informações para as mães que estão carentes de informação de verdade. Então, buscando informação, mudando o seu ambiente, sua mentalidade, a sua energia e entendendo que o seu filho é um reflexo seu. Tá? Então, cada dia se ame mais, busque mais a Deus, busque mais se conectar com essa missão linda que Deus deu para você como mãe, como pai, porque o seu filho você vai ver a criança evoluindo e crescendo e desenvolvendo e você vai falar assim, missão cumprida. Fiz tudo bem feito, porque a gente só colhe o que a gente planta, né? Não tem jeito. E a infância é o quê? O caminho que a gente caminha para o resto da vida. É a estrada que meu filho vai caminhar para o resto da vida. Que estrada eu estou dando para ele? Que estrada eu estou construindo para ele caminhar? Então, busque, né, a estrada do amor, da saúde de verdade, da alimentação, eu falo que de respeito. As crianças merecem muito respeito, elas merecem ser amadas, ser elogiadas. Elogie seu filho, fale bem dele para ele mesmo, conecte, ensine para ele, não falando de religião, Pedro, mas ensine o caminho, né, de uma espiritualidade, um caminho de Deus, dentro da sua religião ou o que você acredite, mas trabalhe isso no seu filho, essa mentalidade forte,
forte. Isso é um presente que ninguém pode tirar. É o maior investimento que você pode fazer. É criar essa base forte. E é o que toda criança merece. Respeito, amor e felicidade. Esse é o meu recado aqui para vocês. E é isso. Gratidão aí. Que legal, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente quer te ver mais vezes aqui, Ai, que bom. viu? Fico feliz. Eu adorei, assim, a oportunidade. Viu, Pedro? Te agradeço muito. Que Deus abençoe aí sua vida como pai, sua esposa, seu filho. Né? Deus te fez pai, Ele confia em você. Você tem uma grande missão, não só você, como todos os pais aqui que estão nos assistindo. Então, é isso, buscar conhecimento, mão na massa e gratidão por estar aqui hoje compartilhando essa verdade, esse conhecimento que pode salvar tantas crianças. Eu agradeço demais, fiquei muito feliz e com certeza iremos falar de muitos mais assuntos, porque tem coisa demais para falar. Tem coisa. Nós vamos falar só de intestino, só de imunidade. Tem muita coisa que você vê na internet, tanta desinformação. Tanta desinformação. Tem sim. Mas eu agradeço muito, viu? Que Deus abençoe. Obrigada pela confiança em mim, no meu trabalho. Vamos juntos aí. Obrigado a você, toda a equipe também. E você que assistiu a gente até aqui. Eu te vejo no próximo episódio do Além do Jaleco. Tchau, tchau.